Bom, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, falando especificamente sobre conceitos de fisiologia respiratória aplicada ao contexto clínico. E a gente vai falar hoje sobre mecânica respiratória, dentre outras coisas. Tá bom? Bom, o sistema respiratório ele é dividido clinicamente, funcionalmente, em pulmão, pleura e parede torácica. Quando a gente fala parede torácica, no domínio clínico, a gente está falando do binômio tórax mais abdômen. Eu até brinquei recentemente num vídeo na internet, dizendo que uma técnica chamada compressão torácica, que ela vem do inglês chest wall compression, uma técnica descrita nos anos 60, como uma compressão no andar superior do abdômen, com o intuito de aumentar a pressão abdominal, transmitir esse aumento para o tórax e aumentar o pico de fluxo expiratório. Em um dado momento da história, as pessoas traduziram para o Brasil como compressão torácica e o fisioterapeuta começou a comprimir o tórax dos indivíduos, que também aumentam o pico de fluxo ex, mas às custas de um aumento da pressão pleural, de uma redução da pressão transpulmonar, o que nos soa antifisiológico e até um paradoxo, né? Como é que você vai garantir reexpansão pulmonar reduzindo a pressão transpulmonar? Então, as pessoas até foram ríspidas na internet, mas o que você faz? Eu falei, não, eu faço fisioterapia. A técnica ela foi descrita como sendo para realizar no abdômen, que inclusive é onde estão os músculos expiratórios, né, onde eles estão. É aqui que fica o transverso do abdômen, o reto abdominal, os oblíquos, que são os principais músculos expiratórios. Então, qualquer conduta que você objetive, manual, que você objetive facilitar remoção de secreção brônquica, por exemplo, você deve realizar no andar superior do abdômen, que é onde, de fato, isso deveria ocorrer. Tá bom? É só um paralelo para a gente seguir aqui. Entendido que esse conjunto é composto por pulmão, pleura e parede torácica, e que a parede torácica é tórax mais abdômen, a gente entende que tudo que é propriedade mecânica é propriedade mecânica disso aqui tudo. Quando você chega na beira do leito, todos vocês que estão aqui, e calculam a complacência do sistema respiratório, eu estou avaliando a capacidade de deformação, de variação volumétrica a partir de uma variação pressórica de pulmão, de parede torácica, que é compreendida por tórax e por abdômen. Eu não avalio a beira do leito complacência dos pulmões. Eu vou ali avaliar a complacência pulmonar do meu paciente. Você não tem como afirmar isso em UTI, exceto se você tiver um catéter esofagiano, que é a única forma que você tem de separar os componentes pulmonares e de parede torácica. Tá? Como na beira do leito isso não é verdade, a gente calcula usando pressão do platô do ventilador, usando volume corrente, usando o PIP, a gente avalia a complacência, a característica mecânica do sistema. Isso é muito importante que vocês compreendam. Está claro o que eu acabei de dizer até agora? Está claro para vocês? Beleza. Então vamos lá, com toda a calma do mundo, não tenho pressa, para a gente ir com bastante calma aqui. Tá? Quando a gente fala em mecânica,
A física mecânica é a área da física que estuda equilíbrio de forças. Estou botando entre aspas, que é uma definição bem resumida para fazer ancoragem de vocês. Um equilíbrio de forças em corpos que estão parados, de acordo com a física newtoniana, tá? Corpos que estão parados ou que estão em movimento. Em corpos que estão parados, é uma área da física mecânica que a gente chama de estática. Normalmente a gente aprende isso no primeiro ano do ensino médio, tá? Física 1, que é a área de estática. A física 2, que a gente aprende normalmente no segundo ano do ensino médio, é a física dinâmica ou estudo da cinemática, quando a gente aprende sobre velocidade média, sobre aceleração e etc. Ok? Esses conceitos, eles valem de forma análoga quando nós falamos em mecânica respiratória. Quando eu avalio esse sistema composto por pulmão, pleura e parede torácica, eu avalio esse sistema em condição estática, ou posso avaliar em condição estática, ou em condição dinâmica, ou cinemática. Ok? Beleza. Então, entendido isso, simbora. Se eu tenho um conjunto de estruturas que se movimentam durante a inspiração e a expiração, eu posso representar isso por um modelo físico simplório. Esse é um modelo, obviamente, que a gente chama unicompartimental, que é uma forma simplificada de explicar o sistema respiratório entre um anteparo fixo, análogo à parede do tórax, a parte do tórax que não se move, que funciona como ponto de apoio, os componentes deformáveis, que nós chamamos de componentes elásticos, que não é só pulmão, um componente de massa das próprias estruturas anatômicas. Os pulmões, eles têm massa, eles têm peso, eles sofrem efeito da gravidade. E quando eles estão em movimento, eu tenho um novo elemento aqui, que é o componente de atrito. Então, eu posso representar qualquer estrutura que esteja se movimentando por um sistema como esse. E se eu fizesse analogamente, a gente representaria a massa aqui como a própria estrutura anatômica, a mola como tudo aquilo que se deforma nesse sistema, o anteparo físico Professor, ficou mudo.